essa garagem lá hoje? Ah, menino. Nossa, Podia ter guardado. vou até pensar em voltar. Eu acho que eu nem consegui identificar mais o lugar, porque urbanizou, tinha muito barranco embaixo. Mas tá bem urbanizado. Loteou bonitinho, sabe? Foi bem. Mas. Vou voltar lá pra ver. E aí, só pra entender o que o cabeleireiro queria, e dessa variação, vamos pensar dessa proteção que você quer estender de mulheres e de talvez funções de pessoas menos favorecidas, né? E de classes sociais, enfim, que não têm capacidades. É daí que você entra na política? Como que você vai pra política de forma direta, então, que é o que o cabeleireiro queria? Sim, por quê? Porque as ideias que eu tenho, os projetos que eu tenho desenhado para isso, né, que também partiram a partir dessa medalha que eu recebi, que para mim foi uma honra e me deu um chute. Foi o chute inicial. Você chorou? Imagina! Quando eu cheguei lá na Lesp, que aí tinha meu nome, sabe, na mesa, Sara Mara, assim, que foi bonitinho para cada um. Aí tinha foram 13 mulheres, 13 ou 11 mulheres, não lembro, para receber essa medalha, justamente por isso, por debate, por lutar por algum tipo de desigualdade, inclusive de raça e gênero, né? Então, tipo, eu falei, caramba, cara, olha, eu cheguei aqui, eu fui fazendo um filme, assim, dos meus flashes de pedaço de vida, né? Falei, cara, valeu a pena estar aqui. E aí, esse título veio por quê? Porque eu não fiz por mim sozinha. A partir do momento que uma mulher consegue contar a história dela, principalmente vindo de um lugar que ela superou, né, em vários pontos, né, que você evoluiu. Se você tá contando uma história e você tá contando de longe, não é de dentro, é porque algo deu certo, que você saiu desse lugar. As pessoas começam a se sentir incentivadas por isso. Mas falar disso é um ato de coragem e também é um pouco delicado, porque tem pessoas que não querem se expor nesse sentido de dor. Tem muita gente que tá aí tentando engajamento na rede, tentando conteúdo, que se elas contassem histórias reais da vida dela, porra, ia ser uma história do caramba. Mas nem todo mundo quer mexer nisso, porque não tá com a cabeça resolvida sobre isso ainda. Você não pode expor suas feridas, né? Porque depois a pessoa... Você não tá com ela tampada ali, a pessoa sabe sua fragilidade e fica tocando. Sim, porque a minha luta é sobre as minhas cicatrizes. Mas minha cicatriz hoje representa a ferida aberta de alguém ainda. E como é que eu vou cobrar que essa mulher se exponha a esse nível se eu não sei a estrutura que ela tem emocional pra muita coisa, né? Então, a partir daí, eu falei, cara, eu preciso de um espaço pra atuar de uma forma mais ampla, né? De uma forma mais justa também. E também com verbas, porque a gente sabe que sem grana você não faz nada. Quando eu abri a minha cooperativa em São Bernardo, de transistas, né? Eu vendi meu carro. Eu tava aqui em São Paulo, depois que eu voltei pra cá, Cana Brisa, passei vários apertos de novo, quase tentei ir de arrasta, porque chegou uma hora que tava absurdo. Quando eu voltei pra cá com ela, foi bem mais difícil, porque ela tava com 5 anos de idade, pra eu trabalhar e sustentar ela, cuidar, ter alguém pra ficar, foi osso. Então chegou um momento que eu falei, cara, eu vou de arrasta hoje, porque tava muito foda. Só que aí eu consegui reverter. Eu fui revertendo, porque o papel da mulher na vida dela é ela se salvar. Se ela não se salvar, ninguém vai fazer isso por ela, né? Então, o que eu fiz? Eu entendi que a minha história foi meu maior incentivo, tanto pra mim. Se foi pra mim, por que não vai ser pro outro? Só que nessa época, depois que eu consegui dar uma equilibrada, montei meu salão de transista, na pandemia, tinha um monte de mulheres que eu vi que ficou sem trabalho. Isso por causa de uma cliente minha. Ela marcou trança comigo, depois desmarcou. Falou, Sara, eu vou desmarcar porque eu trabalho na escola e a escola fechou. Só que ela não tinha pegado aquele auxílio emergencial porque já tinha passado o prazo. A escola dela fechou depois. Ela desesperada, ela tinha vindo da Bahia. A Lu, minha amiga, a melhor amiga, uma das melhores que eu tenho hoje. Ela tinha vindo da Bahia com a filha dela pequena, igual eu vim com Brisa, e ficou sem trabalho e tava tudo fechado. Quando deu uma flexibilizada, a primeira coisa que eu fiz, montei uma oficina de tranças lá no salão, porque eu aluguei um salão em São Bernardo para morar e trabalhar. Então ele era grande no centro. Falei, gente, eu vou ensinar a trança. Se por acaso tiver alguma mulher que está desempregada e achar que quer fazer e aprender para poder, pelo menos, sobreviver nesse período, bora. Aí eu tinha as cabeças de treino, eu tinha material, não tinha que pagar nada. Você estruturou tudo isso aí? Tudo. Então eu dei o curso totalmente gratuito. A pessoa queria fazer trança de forma mais barata ou gratuita, ia lá pra oficina, era a cabeça que ia treinar nessa cabeça. Seria. Sim, aí eu dei o curso todo. As meninas não precisavam levar nada. Era só, elas tinham que só ir. Mas... E aí a Lu aprendeu a fazer trança lá comigo. E aí, quando acabou a oficina, ela falou, Sara, será que eu não posso trabalhar aqui com você? Porque tinha espaço. Só que eu não gosto de coisa meia boca. O salão eu tinha estruturado pra mim, pra eu trabalhar. Mas como é que elas iam trabalhar no mesmo lugar que eu? E os outros clientes iam chegar e falar, caramba, ela é a dona do salão, tá com as cadeiras tudo bonitinho dela, porque elas não iam ter condição de montar uma estrutura que a gente sabe que é caro pra caramba. E aí,
A Lu veio, uma outra pediu, e viram 6 pessoas. Eu, no salão sozinho, virou 6. Aí, pra não ficar aquele trem padronizado, porque eu penso também no cliente que vem. Porque o cliente que vem até a mim é um cliente mais entendendo-se da questão social, do nosso preço mais social, né? Que é manter o trabalho, a cultura, mas também um público que tem menos valor poder gastar com isso. Então, já veio uma galera que tá na correria ainda. Fiquei pensando, ela não pode chegar aqui e se sentir maltratada, diferenciada, porque é outra pessoa fazendo em outra cadeira. Aí eu peguei o carro que eu tava, vendi esse carro, comprei o salão da frente, que era o salão da moça que tava vendendo lá. Ela falou, Sara, ó, o meu salão eu tô vendendo por 50 mil, ponto. Pra você eu faço por 15. Ué. E era o Aí salão... o dinheiro do Celtinha deu. Menino, meu Classic. Ah, não era o Cel também. Vendi o Classic, menino. Vendi o Classic e comprei o salão. Paguei à vista pra ela. E aí, sim, era um salão perfeito. Porque tava tudo bonito, tudo novo, sabe? E aí as meninas vieram trabalhar. Então elas vieram aí trabalhar junto comigo. E aí nesse período, nego, eu lembro que o Facebook... Vocês monetizavam o Facebook nessa época? Não, hoje Ô, sim. gente, Hoje Facebook teve uma época foi um erro nosso. Facebook, na época da pandemia, tava pagando muito dinheiro, porque o povo não tinha pra onde ir. Eles tinham que ficar fazendo o quê? Mexendo no celular. E eu lembro que o meu primeiro vídeo que estourou foi o vídeo que eu fiz quando eu trouxe o cabelo do Gabriel Jesus. E aí eu nem sabia que tinha como monetizar. Minha amiga falou, Paola, Sara, você tem que monetizar. Foi lá e organizou os trem. E o segundo que eu fiz foi contando quando eu fui pro Big Brother. 12 minutos de vídeo. Mano, 12... Quem assiste vídeo de 12 minutos, pelo amor de Deus, que eu não tinha muita noção de criar conteúdo, não. E foi o segundo vídeo que estourou. Eu sei que eu fiz esse vídeo, postei, no outro dia tinha Terra, o UOL, o Google Gloss, tudo quanto é página postando. A minha rede dormiu com uns 20 mil seguidores, porque eu já tinha traçado o Gabriel, então deu uma coisa. Acordei com 90, do nada. Mas eu tava monetizando. E aí começou a rodar muito, né? E aí começou a pagar dinheiro. Quando eu falo pra vocês, gente, que o problema do periférico não é somente a falta de dinheiro, é saber preparar o ambiente para quando o dinheiro chegar, eu tô falando porque eu tenho experiência de vida para isso. Eu tinha mania de receber pelo Facebook, mania assim, né, o pagamento, nessa época, caía tipo assim, 1.500, 3.000 reais. Eu lembro quando caiu 5 mil, fiquei feliz, mas falei, nossa, agora eu vou ficar rica demais, porque 5 mil sem eu ter que devolver pros outros. Aí deu um estouro, aí chegou o comprovante no outro mês, 90 mil reais. Caralho. Porra, mano, velho. 90 mil. Nossa, aí eu falei, primeira coisa que eu fiz, peito. Fui botar meus peitos. Falei, vou botar porque não vai acontecer isso de novo. Aí eu comprei o outro carro meu. Vou investir em mim mesmo. Olha o juízo, Tá olha o juízo, certo. tá? Falei, ó, vai que eu não recebo de novo assim. Então eu vou fazer uma coisa que é mais, né? Comprei uma do amigo meu, que é a que eu fiei ela no PT, dei o PT nela, e botei o peito. Então, tipo assim, já foi aqui praticamente. Mas aí eu fui. Aí dei pro meu pai. As meninas do salão, dei R$1.000 pra cada um. Porque era, tipo, na minha cabeça... Poxa, veio, né? Não tinha aquela estrutura de, não, eu tenho que reservar, eu tenho que não sei o quê. E tem a crença limitante de quê? A gente cresce em igreja evangélica, tem um negócio com dinheiro que é muito foda. A gente aprende que o dinheiro é maldição. E o dinheiro só é abençoado quando você dá o dízimo. E aí tem um tal de um dizer que fala assim, ó, seja fiel no pouco... que no mundo te colocarei. Então eu ficava pensando, isso aqui é Deus me testando pra ver se quando eu tiver com bastante dinheiro eu vou ficar mesquinha. Então eu não me permitia não doar. Na minha cabeça, se eu não doasse, Deus ia pensar que eu sou mesquinha com dinheiro e não ia me dar mais dinheiro, não. Se alguém pedisse pra você naquele dia... Não, e sabe o que era um cão? O pagamento caía lá pro dia 25, 26, né? Velho, quando dava dia 20, aparecia alguém precisando de ajuda, velho. Era a gente na internet pedindo dinheiro pra comprar geladeira. Mas eu vou te falar, era teste mesmo. Não, era teste, não era possível. Menino, o que eu dei de geladeira nessa época? Tudo no off. Elas não conta pra ninguém que eu te dei, não, senão eu vou pedir, todo mundo pedir. Mas eu pensava assim, não, Deus mandou só essa. Computador, vocês lembram que tava tendo aquela tal de... tinha que ter computador em casa pra fazer prova e o pessoal tudo apertado porque não tinha como... Na pandemia, que não tinha pandemia. E eu dando computador e geladeira, e cesta básica, pagando aluguel. Assim. Aí no outro mês, veio 100 mil. Aí ajudando minha família lá em casa, ajudando minhas amigas aqui. E eu tava fazendo meu aniversário de peito, que eu cismei que ia fazer o aniversário do meu peito até fazer 1 ano. Aí todo mês eu alugava um sítio. Rick até foi, você lembra, Rick? Alugava um sítio, chamava todo mundo de salão, falava, não pode deixar que eu pago o resto, eu pago a bebida dos negócios, pago a carne e os trem. Eles davam a bebida e faziam o resto. Era assim, era aniversário do silicone? Do silicone, assim? Era, menino, era todo Caramba, mês, era, velho, era uma bobagem comemorado mesmo, hein? Comemorei em 5 meses. Quando...
E era toda a vida assim. Todo mês eu tinha isso de... O dinheiro era meu, gastava comigo, com quem estava perto de mim, com a minha família, com quem pedia. Porque pra mim, eu não podia ser mesquinha com dinheiro. E veio muito tempo, assim, a monetização? Ficou 6 meses, mais ou menos, assim, nesse período. Muita grana. Foi quando você teve que parar de comemorar os peitos. Falou, agora também. Fabiano, quando soube... Aí eu fui na terapia. Quando eu cheguei nessa parte com o Fabiano, ele foi uma pessoa... Gente, Fabiano, fala pra você... Como é que ele é me abençoado? Ele não é só um terapeuta, ele foi um contador. Aí eu contando pra ele, né? Das doações e tal. E ele, assim, bem alegre, bem feliz. Vamos fazer uma... Vamos ver suas contas? Vamos ver seu extrato? Aí, o cálculo. Quanto que era o apartamento que eu morava? Eu morava no apartamento de 300 mil reais. Né? Se fosse pra comprar. Era um apartamento alugado, que o valor era 350 mil. Quando a gente pegou pra poder puxar tudo, doação... de coisas que eu comprei, de dinheiro, de gasto, de tudo que eu gastei desnecessariamente, assim, sem planejamento, tava dando 290 mil. Que era o seu apartamento. Que era meu apartamento. Você ainda não tinha casa. Não, menino, tinha. Foi aí que o Fabiano pegou a minha mãozinha e falou, Sara, você só consegue ajudar alguém se você não se colocar na condição de pedinte como ela. Porque se você não tem como ajudar, você vai ficar como pedinte igual ela. Então você não pode... O seu limite de ajuda tem que ser o limite que você consegue suportar sozinho. E aí que eu fui entendendo, sabe? Que a cooperativa, do jeito que eu tava levando, não tava saudável, o jeito que eu tava mantendo. Que as coisas que eu tava fazendo em relação ao dinheiro, tanto ajudando a minha família, as pessoas próximas, e o jeito que eu tava lidando com o dinheiro no valor, né, no formato geral, não tava sendo saudável, sabe? Aí o que eu fiz? Tomei juízo. Eu tomei juízo aqui, o Facebook tomou lá. Porque depois desse mês, nunca mais. Acabou, fechou a torneira assim, aí voltou pro inicial, sabe? Aí eu fiquei pensando, cara, se eu tivesse orientação desde cedo sobre como lidar com o dinheiro, porque a gente que cresce na escassez, gente, é o tal do doce se lambuza mesmo, cara. E não é questão de burrice, não. É que a gente talvez nunca teve. Não sabe quando que vai vir mais. Então aproveita. Vai que amanhã não tem mais. E aí você quer se melhorar e você quer melhorar as pessoas com você também. Então eu tive que parar, sabe? Eu parei tudo, fechei tudo. Mas são coisas que eu já fui realizando, tendo a minha vida enquanto referência, que ajudou a vida de muitas mulheres. Você chega na Lu hoje, porque a Lu não foi somente sobre ela aprender a trançar. O convívio da Lu comigo tirou ela do mesmo lugar que meu amigo me tirou na situação da casa. Porque quando eu conheci a Lu, ela morava numa casinha no morro lá em cima também, em São Bernardo, que ela comprou uma moto. E aí, ó pra você ver, quando ela começou a trabalhar comigo, já foi trabalhando e chegou a comprar uma moto, uma motinha, coisa que ela não tinha nem ideia que poderia acontecer na situação anterior. Só que a região que ela morava, a casa não tinha aquele patamar de garagem. Ela tinha que deixar a moto lá embaixo na rua, subir a pé, abrir o portão, às vezes chovendo, com a menina pequena, dormindo, pra depois subir, com o risco de alguém roubar a moto dela, né, lá embaixo esperando. Então, depois que a gente teve esse movimento, que a gente foi se auto-influenciando e tal, hoje a Lu mora num apartamento bacana, igual o que eu morava na época que eu poderia ter comprado e não comprei, que é um apartamento, assim, bacana, bem localizado e tal, e ela atende trança lá na casa dela também. No mesmo modelo que eu faço, que eu atendo trança até hoje. Eu parei por causa da política, mas é o modelo que eu faço ainda. Então eu fico pensando, cara, às vezes é a gente saber conversar com quem entende a nossa dor sem saber explicar. Porque eu entendo esse lugar que a gente fica perdido enquanto mulher em questão de relação com o dinheiro, em relação com pessoas, em relação com família, com afeto, com filho. Eu entendo. E aí, quando as pessoas conversam comigo, de repente ela nem explicou tudo, mas eu já peguei. Porque eu tenho vivência mesmo, eu tenho lastro para poder comprovar que são coisas que influenciam na nossa escolha e deixam a gente para baixo. Acaba com a nossa saúde em todos os sentidos. E aí, dentro do campo político, eu sei que a política tem a questão da matemática, mas também tem que ter a questão da identidade do candidato. E a minha identidade vai de encontro com muitas mulheres, entendeu? E, em sua grande parte, mulheres periféricas. Porque as histórias se encontram. Toda vez que eu faço um relato sobre a minha história nesse sentido, vem uma ruma de mulheres de quebrada que não tem preguiça, porque eu morro de preguiça de comentar, de escrever a história dela inteira. Mesmo sem saber se eu vou ler, quem vai ler, como está sendo exposto. Mas elas estão tendo coragem de ir lá e contar num espaço digital que elas não conhecem ninguém. Que isso também é um ato de coragem, é um ato de... É um aceno. Falar, olha, eu tô aqui e o que você disse não me negligenciou em algum momento, né? Então, acho que lutar contra a negligência é o que eu faço, né? Eu tô lutando